Você já parou para pensar? Porque parece que algumas orações são como palavras jogadas ao vento. Porque muitas vezes a gente ora, chora, clama, mas o céu permanece em silêncio? Talvez você já tenha feito de tudo. Já ajoelhou, já jejuou, já repetiu as mesmas palavras noite após noite, mas a resposta ainda não veio. E sabe o que é pior? Dentro do seu coração começa a surgir aquele pensamento perigoso, aquela voz sussurrando: será que Deus ainda me ouve? Eu sei que essa é uma luta que machuca. Eu sei o peso que é sentir que as portas do céu estão fechadas. Mas hoje, eu quero te dizer algo com toda a autoridade da palavra de Deus. Existe uma chave espiritual, uma atitude, uma mudança de postura, que pode destravar o céu sobre a sua vida. Por isso, antes de continuar esse vídeo, eu já te peço, não saia daqui, porque o que eu vou te revelar pode mudar a sua forma de orar, pode mudar o rumo da sua vida espiritual e pode te levar a viver experiências com Deus que você nunca imaginou. Hoje nós vamos juntos entender o que a Bíblia fala sobre a oração que Deus escuta, sobre o coração que toca o trono da graça e sobre a postura que move o céu a teu favor. E no final, eu vou orar com você. Vamos clamar juntos por respostas, por milagres e por transformação. Se você está cansado de orar e não ver mudança, então fica comigo até o final, porque Deus tem algo a falar com você hoje. Porque suas orações não estão sendo respondidas, sabe? Muitas vezes a gente se pergunta, por que Deus não responde minha oração? E é nesse momento que o inimigo tenta plantar na nossa mente aquela mentira maldita de que Deus não nos ama, de que Deus não se importa, ou pior, que Deus está nos ignorando. Mas hoje eu quero te confrontar com a verdade da palavra. Não é Deus que está longe. Somos nós que muitas vezes estamos orando da maneira errada. A Bíblia é muito clara em Tiago 4:3. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Duro, né? Mas é a realidade. Quantas vezes a nossa oração não passa de uma lista de pedidos egoístas? Quantas vezes dobramos os joelhos, mas o coração continua cheio de orgulho, de mágoa, de falta de perdão? A gente clama por portas abertas, mas estamos com o coração fechado. Queremos milagres, mas continuamos alimentando pecados escondidos. Oramos por cura, mas não estamos dispostos a perdoar quem nos feriu. E sabe, Deus não é um atendente de balcão celestial. Ele é Pai, e Ele olha para a intenção do nosso coração antes de olhar para as palavras que saem da nossa boca. Lembra daquele fariseu que orava em pé no templo, batendo no peito, se achando justo? Enquanto isso, lá no cantinho, um publicano considerado pecador por todos mal conseguia levantar os olhos ao céu. Só dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque sou pecador. Lucas 18:13. E Jesus foi claro, foi aquele homem humilde que saiu justificado, não o religioso orgulhoso. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não está interessado em orações bonitas, ensaiadas ou carregadas de palavras difíceis. Ele quer um coração sincero, quebrantado, rasgado na presença dele. Talvez hoje você esteja orando, mas a sua oração está sendo feita com um coração endurecido. Você fala com Deus, mas carrega raiva de alguém. Você pede provisão, mas vive reclamando e murmurando o tempo todo. Você pede libertação, mas continua alimentando hábitos que te afastam da presença dele. Deus é um Deus de princípios. Ele ouve o clamor do justo. Ele responde àquele que se humilha de verdade diante dele. Não adianta querer manipular o céu com palavras bonitas se o coração continua longe. O Salmo 66:18 é direto: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Essa é uma das passagens mais duras sobre oração. Não tem como Deus ouvir um clamor vindo de um coração que faz da prática do pecado um estilo de vida. Mas a boa notícia é que existe conserto, existe arrependimento, existe reconciliação com Deus. E é sobre isso que vamos falar agora.
como alinhar o seu coração à vontade de Deus e começar a fazer orações que realmente chegam ao trono da graça. O coração que Deus ouve. Quebrantamento, sinceridade e alinhamento com a vontade dele. Agora que você já entendeu que nem toda oração chega ao trono de Deus, é preciso dar o próximo passo. E esse passo se chama alinhamento espiritual. Deus não é um Deus de confusão. Ele responde orações que estão alinhadas com a vontade dele. A Bíblia diz em 1 João 5,14: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." Percebe a condição? Segundo a vontade dele. Muitas vezes a gente ora, mas na verdade estamos orando apenas pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades carnais. E quando Deus não responde, a gente acha que ele está sendo injusto. Mas na realidade, é só o amor e a misericórdia dele nos livrando de pedidos que, se fossem atendidos, nos destruiriam. Pensa comigo. Quantas vezes você já pediu algo para Deus que hoje você agradece por ele não ter te dado? Quantas portas que você tanto quis que se abrissem? Hoje você olha para trás e entende que, se tivessem se aberto, teriam te afastado ainda mais da presença dele. Deus é Pai. E Pai de verdade sabe dizer não, quando o filho pede algo que não vai fazer bem. A diferença é que, na nossa imaturidade espiritual, a gente só quer ouvir o sim. Mas a oração que Deus responde é a oração de um coração que se submete, que se quebranta, que aceita a vontade dele, mesmo quando a resposta não é o que a gente esperava. E sabe de uma coisa? Muitas vezes a chave que destrava o céu não está nas palavras que você diz, mas na atitude que você toma depois da oração. Tem gente que ora, mas logo depois da oração já volta a reclamar, a murmurar, a duvidar de tudo. A Bíblia é clara: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Orar é um ato de fé, e fé verdadeira não é apenas falar. É crer, é esperar, é confiar. Mesmo quando os olhos não veem. É como Ana no templo, que chorava, gemia, orava de um jeito tão profundo que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas o que Deus viu? Deus viu um coração aflito, mas cheio de fé, que mesmo no sofrimento, continuava clamando. E foi ali, naquele dia, que Deus começou a mudar a história dela. Deus também vê o que você faz depois de orar. Você ora por cura, mas continua declarando doença com a boca. Você ora por restauração, mas vive falando de separação e derrota. Você pede libertação, mas continua se alimentando de tudo o que te aprisiona. Não adianta clamar por uma coisa e viver de forma contrária àquilo que está pedindo. Deus quer coerência. Deus quer transformação de dentro para fora. Sabe aquele versículo tão conhecido, mas muitas vezes ignorado na prática? 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha a ordem de Deus: humilhação, oração, busca e conversão de caminhos errados. A oração que Deus escuta é a oração de quem está disposto a mudar. Não adianta querer destravar o céu e continuar preso às velhas práticas que te afastam da presença dele. É tempo de arrependimento, de recomeço, de rasgar o coração diante de Deus. Não um arrependimento da boca para fora, mas um arrependimento genuíno, que produz frutos de mudança. Então hoje eu te pergunto: você está mesmo preparado para ter sua oração ouvida? Está disposto a abrir mão do orgulho, da mágoa, do pecado escondido, para viver uma vida de intimidade real com o Pai? Porque a chave que destrava o céu, muitas vezes, não é falar mais, é se humilhar mais, é se quebrantar mais, é alinhar o coração com a vontade de Deus e confiar que Ele sabe exatamente o que é melhor para você. As barreiras espirituais que impedem sua oração de chegar ao céu. Agora que já falamos sobre a postura correta na oração e sobre a perseverança na fé, chegou o momento de confrontar uma das maiores realidades espirituais que muitas pessoas ignoram. Existem barreiras espirituais que podem impedir as suas orações de chegarem até Deus. E aqui eu não estou falando de um azar espiritual ou de alguma superstição.
Estou falando de princípios claros da palavra de Deus que mostram que certas atitudes, pecados e posturas bloqueiam o agir de Deus nas nossas vidas. A primeira barreira é o pecado não confessado. Em Isaías 59, 1 e 2, está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa é uma verdade dura, mas que precisa ser dita. O pecado não tratado, não confessado e não abandonado cria uma barreira espiritual entre nós e Deus. E isso vale para todo tipo de pecado: orgulho, mentira, fofoca, inveja, imoralidade sexual, falta de perdão, idolatria, soberba, tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado e que muitas vezes tentamos justificar ou esconder. Se você tem orado, mas não tem visto resposta, pergunte-se hoje: existe algum pecado na minha vida que eu estou tentando esconder de Deus? Lembre-se, não adianta fingir. Deus sonda os corações. Ele conhece cada pensamento. Ele vê o que ninguém vê. Outra barreira espiritual muito comum é a falta de perdão. Jesus foi muito claro em Mateus 6, 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se você está orando, mas no fundo do seu coração guarda rancor, mágoa ou ódio de alguém, sua oração fica travada. Você pode até levantar a voz, chorar, jejuar, mas se não liberar perdão, o céu continua fechado. A terceira barreira é a oração com motivação errada. Lá em Tiago 4,3, como já mencionamos antes, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Tem gente que ora só por interesse. Quer bênção, mas não quer compromisso. Quer a mão de Deus, mas não quer a face de Deus. Quer o milagre, mas não quer mudança de vida. Não é assim que funciona. O céu se move quando oramos com o coração alinhado com os propósitos de Deus. A quarta barreira é a falta de fé acompanhada de palavras negativas. Quantas vezes Deus está pronto para agir, mas a pessoa logo após orar começa a declarar derrota com a boca? Palavras como: eu acho que não vai dar certo. Deus nunca me ouve. É impossível. Não tem mais jeito. Tudo isso anula a oração feita em fé. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Se você quer orar de forma eficaz, precisa começar a alinhar também as suas palavras com aquilo que você está crendo. A quinta barreira é a vida de desobediência contínua. João 9:31 diz: ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. A oração de quem vive deliberadamente no pecado, sem arrependimento, perde a eficácia. Deus é gracioso e misericordioso, mas Ele espera a obediência. Agora, talvez você esteja pensando: meu Deus, então minhas orações estão bloqueadas. E a minha resposta para você é: não precisa continuar assim. Existe uma saída. Existe um caminho de restauração. O primeiro passo é o arrependimento sincero. Não é só sentir culpa, é se arrepender de verdade. É decidir mudar. É largar o pecado, abrir mão do que te afasta de Deus e começar uma nova caminhada com Ele. O segundo passo é buscar a Deus com o coração limpo, com o espírito quebrantado e com fé verdadeira. Como está escrito em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o terceiro passo é permanecer firme, confiando que no tempo certo, Deus vai responder. Às vezes a resposta não vem no seu tempo, mas ela sempre vem no tempo perfeito do Pai. Eu quero que você reflita. Qual dessas barreiras pode estar hoje bloqueando as suas orações? Porque nós vamos orar juntos. E eu creio que cadeias vão ser quebradas e que o céu vai se abrir sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me achego a Ti agora neste momento, com o coração aberto e quebrantado, reconhecendo que sem Ti nada posso. Senhor, eu confesso minhas falhas, minhas fraquezas, minhas faltas diante da Tua santidade. Eu reconheço que muitas vezes minhas orações foram vazias, feitas com palavras que não tocaram o coração do Pai, feitas com um coração duro,
fechado para o teu espírito. Eu me arrependo, Senhor, de toda a arrogância e orgulho que me impedem de entrar na tua presença com liberdade. Eu me humilho diante de ti e peço: limpa-me, purifica-me, renova-me. Pai, eu sei que o teu ouvido está sempre atento ao clamor do justo, mas também sei que o pecado separa e cria barreiras. Hoje eu venho lançar fora toda a incredulidade, toda dúvida que tem enchido meu coração, toda palavra negativa que tem saído da minha boca e que tem minado a minha fé. Eu escolho crer, Senhor. Eu escolho confiar em teu amor, na tua fidelidade, na tua promessa. Mesmo quando não vejo, mesmo quando tudo parece perdido, eu sei que tu és fiel e justo para me responder. Eu te peço, Espírito Santo, que venha agora sobre mim como um fogo purificador. Quebre as cadeias que me aprisionam. Quebre toda resistência, toda barreira que me impede de experimentar a plenitude do teu poder e do teu amor. Eu me rendo, Espírito Santo. Eu abro meu coração para ti. Vem, habita em mim, guia-me, ensina-me a orar segundo a vontade do Pai. Não quero mais orar com palavras vazias ou segundo meus próprios desejos, mas quero que minhas orações sejam alinhadas com o teu coração, que sejam um aroma agradável ao Pai. Senhor Jesus, tu que és o mediador entre Deus e os homens, intercede por mim neste momento. Tu que conheces as minhas dores, as minhas lutas, as minhas necessidades, apresento a ti todas as minhas petições. Eu peço pela restauração da minha alma, pela cura das minhas feridas emocionais, pela libertação de tudo que tem me afastado da tua presença. Eu clamo por um renovo espiritual, por um avivamento interior que me faça buscar-te de todo o meu coração. Eu te peço, ó Deus, que a tua luz brilhe nas trevas da minha vida, que toda sombra de medo, ansiedade, tristeza e angústia seja dissipada pelo teu poder, que eu possa experimentar a paz que excede todo o entendimento, a paz que só vem do Senhor. Eu entrego a ti todas as minhas preocupações, todas as minhas batalhas, todos os meus sonhos e desejos. Que seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, assim na terra como no céu. Ajuda-me a viver em obediência à tua palavra, a andar nos teus caminhos, a ser luz neste mundo tão escuro. Que o teu amor transborde do meu coração e alcance aqueles que estão ao meu redor. Que eu seja instrumento de paz, de reconciliação, de esperança. Que as minhas palavras e atitudes glorifiquem o teu nome e edifiquem a tua igreja. Senhor, eu creio que estás ouvindo esta oração. Eu creio que estás agindo mesmo agora em meu favor. Eu recebo a tua resposta. Eu recebo o teu milagre. Eu recebo o teu amor. Que a minha fé se fortaleça cada dia mais. Que eu nunca perca a esperança. Que eu persevere até o fim. Eu te agradeço, Senhor, porque sei que tu és Deus que responde, que liberta, que transforma. Eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo, porque só tu és digno, só tu és santo, só tu és o Deus vivo e verdadeiro. Que a minha vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua graça. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em tua presença eu continuo, consciente do teu imenso amor e da tua infinita misericórdia. Reconheço que só por meio da tua graça posso continuar firme nessa caminhada de fé. Pai, eu clamo neste instante pela renovação do meu espírito, pela força que vem do alto para vencer as lutas diárias, para resistir às tentações que querem me afastar de ti. Senhor, fortalece minha fé, porque sem ti nada sou. Eu te peço, Espírito Santo, que inflames em meu peito o fogo sagrado do teu amor, que eu possa ser verdadeiramente quebrantado diante de ti, não apenas por palavras, mas com atitudes que manifestem o arrependimento e a transformação verdadeira. Que eu consiga abandonar tudo aquilo que me prende ao passado e que não te glorifica, que eu consiga renunciar a tudo aquilo que me afasta do teu propósito para a minha vida. Pai, ajuda-me a entender que a oração não é somente pedir, mas um diálogo contínuo, uma entrega diária, um compromisso de obedecer teus mandamentos. Que eu não fique desanimado quando a resposta parecer tardia, mas que eu aprenda a esperar com paciência e perseverança, sabendo que teu tempo é perfeito e que teu agir nunca falha. Que o espírito de esperança nunca abandone meu coração, mesmo nos dias de provação e angústia. Senhor Jesus, tu que venceste a morte e o inferno,
Eu me aproximo confiando no teu sangue derramado na cruz, que purifica e limpa todo o pecado. Eu me apego à promessa de que, em ti, sou mais que vencedor. Que o teu amor inabalável me cubra, que a tua paz que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Que eu possa ser luz onde houver trevas, força onde houver fraqueza, consolo onde houver dor. Pai, ajuda-me a ser instrumento do teu reino. Que eu não apenas receba bênçãos, mas que eu também seja bênção para os outros. Que minha vida reflita a tua glória, que eu seja exemplo de fé, esperança e amor. Que eu possa, mesmo em meio às dificuldades, levar o Evangelho com coragem e ousadia, mostrando ao mundo que a verdadeira paz e alegria estão em ti. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito me guie em toda a verdade, para que eu não me deixe enganar por falsas doutrinas, mas que eu me firme na tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que eu cresça em sabedoria, discernimento e intimidade contigo, para que minha oração seja cada vez mais eficaz e alinhada com o teu coração. Eu entrego a ti, ó Deus, todas as minhas dúvidas, medos e incertezas. Eu escolho confiar plenamente em ti, sabendo que tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas. Que a minha esperança esteja firmada no Senhor, pois Ele é o meu escudo, a minha fortaleza e o meu libertador. Eu te agradeço, Senhor, porque apesar das minhas falhas, tu me amas incondicionalmente. Obrigado por nunca desistir de mim, por me buscar quando me afasto, por me levantar quando eu caio. Que o meu viver seja sempre para a tua glória e que a cada dia eu possa me aproximar mais do teu coração. Senhor, neste momento final eu te peço que a tua presença poderosa se faça ainda mais real na minha vida. Que o teu Espírito Santo me cubra como um manto de glória, envolvendo-me em paz, proteção e unção. Que eu possa sentir a tua presença a cada instante, que eu não viva mais longe de ti, mas que esteja sempre em comunhão e intimidade verdadeira, buscando-te acima de todas as coisas. Pai, ajuda-me a ser vigilante em oração, a não permitir que o desânimo, a dúvida ou as distrações do mundo me afastem do teu altar. Que eu possa manter meu coração puro, minhas mãos limpas e minha mente firme na tua palavra. Que eu nunca esqueça que a oração é o meu maior privilégio, a minha arma mais poderosa e o canal direto com o Deus vivo. Eu te peço, Senhor, que fortaleças a minha fé para que eu possa resistir às investidas do inimigo, que luta para me fazer desistir, para me calar, para me fazer perder a esperança. Que eu me lembre sempre das promessas da Bíblia, de que o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Que eu possa declarar diariamente: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Pai, eu oro por um coração sensível ao teu toque, um espírito quebrantado que reconhece a sua necessidade constante de ti. Que eu não viva em autopiedade, mas em rendição total, confiando que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador, para que outros possam ser atraídos para ti pela minha fé e amor. Eu te peço por força para continuar a orar sem cessar, para buscar a tua face em todos os momentos, para nunca me afastar do altar. Que a oração seja o meu respirar, o meu sustento, a minha alegria. Que eu seja cheio do Espírito Santo, guiado por Ele em toda a verdade e sabedoria, para que eu viva conforme a tua vontade e para a tua glória. Senhor, eu entrego a ti todos os meus sonhos, planos e expectativas. Que seja feita a tua vontade perfeita na minha vida, acima de tudo. Que eu aprenda a descansar em ti, a confiar no teu tempo e na tua direção. Que eu não me apoie na minha própria compreensão, mas reconheça que tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Eu te agradeço, Senhor, por tua fidelidade imutável, por tua graça que nunca se esgota, por teu amor que nos sustenta. Que eu possa sempre lembrar que nada pode nos separar do teu amor. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura,
Romanos 8, 38, 39. Em nome de Jesus eu clamo, eu confio, eu me rendo. Amém. Mesmo quando a resposta parece demorar, Deus está trabalhando por você. Ele ouve seu clamor, conhece suas lágrimas e responde no tempo certo. Que hoje você possa sair dessa oração renovado, fortalecido e com a fé firme, sabendo que a chave que destrava o céu está na humildade, na fé perseverante e na obediência a Deus. Não desista. Continue orando, continue crendo, porque o melhor de Deus está por vir. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Curta, comente sua experiência nos comentários e se inscreva no canal para receber mais mensagens que vão fortalecer sua vida espiritual.